Unidades de medidas: volume, massa e tempo. Bom dia, que cara é essa? Olha, eu não achei justo o que fizeram com o presente que eu mandei para minha tia. Qual foi o problema? Olha, o meu irmão mandou de presente para um primo nosso lá do interior um peso mais ou menos igual a esse aqui, olha. Pesa uns 10 quilos. E a transportadora cobrou uma ninharia. Agora eu mandei para minha tia uma geladeirinha de isopor. Acho que até maior que essa, mas também bem leve. Eles me cobraram o dobro de frete. Acho que isso não é justo. Mas essa tremenda geladeirinha, como é que ela era? Bom, ela era mais ou menos assim de comprimento, assim de largura e mais ou menos assim de altura. Mas não pesava quase nada. Olha, acontece que as transportadoras, elas cobram o frete levando em consideração não só o peso, mas principalmente o volume, o espaço que a carga ocupa dentro do caminhão. Quanto maior o volume da sua carga, mais você paga. Ah, é assim? Bom, então no ano que vem eu vou mandar para ela um par de brincos. Unidades de volume. Volume é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Uma borracha, um lápis, um automóvel, um navio, uma formiga, tudo enfim que ocupe lugar no espaço tem volume. Os objetos podem ter as formas mais estranhas e nomes piores ainda. Por exemplo, forma de cruz, cruciforme. Forma de bola, esférico. Forma de um dado, cúbico. Forma de seta, sagitado. Os objetos de formas mais simples são os sólidos geométricos. O cubo, o paralelepípedo, o cilindro, o cone, a pirâmide, a esfera. Nos estudos anteriores tivemos, no caso do perímetro, só uma grandeza, o comprimento. No caso das áreas, já passamos a ter duas grandezas, que eram o comprimento e a largura. Daí a necessidade do metro quadrado como medida de superfície. Neste caso do estudo de volumes, vamos contar com uma terceira grandeza. Além do comprimento e largura, contamos também com a altura. O objeto a ser considerado em seu volume precisa ter, então, comprimento, largura e altura. Uma linha, um segmento de reta, não tem volume, uma vez que só possui comprimento. Um campo de futebol também não tem volume, pois não tem altura. O jogo é realizado na superfície, no chão. Uma geladeira ou uma caixa de sapatos, uma panela, um automóvel tem volume, pois apresentam comprimento, largura e altura. Como devemos proceder para medir estes volumes? Se no caso das áreas usamos o metro quadrado, agora vamos usar como unidade de medida o metro cúbico. Esta unidade é obtida pelo produto de uma área de 1 metro quadrado por 1 metro de altura.
vimos que no caso das superfícies, 1 metro quadrado era igual a 1 metro vezes 1 metro, ou 10 decímetros vezes 10 decímetros, o que é igual a 100 decímetros quadrados. Agora, no caso dos volumes, teremos 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, que é igual a 10 decímetros vezes 10 decímetros vezes 10 decímetros. Isto resulta em 1000 decímetros cúbicos. Observamos então que com relação ao metro linear, tudo aparece multiplicado por 1000. Podemos então montar a seguinte tabela. 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos, que é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos, que equivalem a 1 bilhão de milímetros cúbicos. Da mesma forma, 1 quilômetro cúbico equivale a 1000 hectômetros cúbicos. Isto é igual a 1 milhão de decâmetros cúbicos, que equivalem a 1 bilhão de metros cúbicos. Disto tudo, devemos ter sempre em mente que o metro cúbico é um cubo cujos lados, também chamados de arestas, medem 1 metro. Uma vez conhecidas as medidas de volume, podemos passar a outras bem relacionadas a estas. Você sabia que a maioria das caixas d'água domésticas tem 1 metro cúbico? Opa, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo jóia. Escuta, quanto é que você gasta de gasolina com seu carro? Ah, mais ou menos um tanque por semana. E você? Bom, cada vez que eu encho o tanque do meu carro, eu levo mais ou menos uns 10 dias para voltar a abastecer. Ah, então deve ser porque você anda pouco. Eu ando 300 quilômetros por semana. Ah, eu também. Como é possível? Olha, você não sabe que a capacidade do tanque do meu carro é de 65 litros, enquanto que a capacidade do seu é de apenas 50? Mas que tem essa capacidade a ver com isso? Você se julga mais capaz de dirigir que eu? Você acha que eu não tenho capacidade de economizar tanto com você? Não, peraí, não seja ignorante. A capacidade a que eu estou me referindo é a medida de volume. Volume? É. Olha, a única coisa que eu sei de volume, que me disseram quando eu comprei meu carro na concessionária, é que o volume do porta-malas do meu carro é muito grande. Por acaso o volume do porta-malas do seu carro é maior que o meu? Ah, não sei, veja você mesmo. Ah, vou ver. Unidades de capacidade. Quando você enche um copo com água, a água ocupa todo o espaço disponível dentro do copo. O copo é o recipiente e o volume ocupado pela água é a capacidade do copo. Toda vez que um recipiente, um copo, uma panela, uma garrafa, etc., estiver cheio de um líquido ou de um gás, o ar, por exemplo, o volume do interior do recipiente é a capacidade desse recipiente. Como vemos, a capacidade é um volume e, como tal, pode ser medida com a mesma unidade, metro cúbico, seus múltiplos e submúltiplos. No entanto, é mais frequente usar-se como unidade de capacidade o litro, com seus múltiplos e submúltiplos. O litro é a medida de capacidade de um cubo que tem 10 centímetros de lado ou aresta, ou 1 decímetro cúbico. Vamos ver nessa tabela os múltiplos e submúltiplos do litro. 1 litro. 1 decalitro, que equivale a 10 litros. 1 hectolitro, equivalendo a 100 litros.
e 1 quilolitro, que equivale a 1000 litros. 1 decilitro equivale a 0,1 litro. 1 centilitro equivale a 0,01 litro. E 1 mililitro equivale a 0,001 litro. Cada medida de capacidade em litros é igual a 10 vezes a unidade imediatamente inferior. Por exemplo, 1 decalitro é igual a 10 litros. Por esta razão, a leitura de medidas de capacidade é muito semelhante às medidas de comprimento. Por exemplo, 0,01 litro é igual a 1 centésimo de litro ou 1 centilitro. 7,87 litros equivalem a 7 litros e 87 centésimos de litro. Lembra-se daquela caixa d'água de que falamos, que tinha 1 metro cúbico? Pois bem, a capacidade dessa caixa d'água é de 1000 litros. Unidades de massa. Com uma régua escolar dividida ao meio e colocada sobre uma borracha, vamos construir uma balança rudimentar, apenas para mostrar o seguinte. Vamos encher um copo com água e outro com papel, e vamos colocá-los na nossa balança. Ora, a balança vai pender para o copo com água, mostrando que ele é mais pesado. A quantidade de matéria colocada no copo com água é maior do que a quantidade de papel colocada no outro copo. A massa de água é maior do que a massa do papel. Podemos então considerar que massa é a medida da quantidade de matéria que um corpo contém. Dois corpos têm massas iguais quando forem colocados em uma balança e apresentarem o mesmo peso, ou seja, manterem a balança em equilíbrio. A unidade padrão de massa é o grama, e não a grama. O grama é a massa de uma porção de platina que se encontra no Museu Internacional de Pesos e Medidas, na França. O grama é uma unidade de massa que, por ser muito pequena, normalmente é substituída por seu múltiplo, o quilograma, que vale 1000 gramas, muito utilizado para pesar pessoas, objetos de porte médio como alimentos embalados, etc. Quando a unidade a ser pesada tiver muita massa, como um vagão ferroviário, a capacidade de um navio, usa-se a tonelada, que equivale a 1000 quilogramas. Outros múltiplos do grama são o decagrama, que vale 10 gramas, e o hectograma, que vale 100 gramas. Na determinação da massa de pesos muito pequenos, como os compostos para medicamentos, empregam-se os submúltiplos do grama, que são o decigrama, que equivale a 1/10 de grama ou 0,1 grama. O centigrama, que equivale a 1/100º de grama, ou 0,01 grama. E o miligrama, que equivale a 1 milésimo de grama, ou
0,001 grama. Assim, então, lemos 0,125 gramas ou 125 miligramas, 89,7 gramas ou 89 gramas e 7 decigramas, 6,324 quilogramas ou 6 quilogramas 324 gramas. Parece que foi ontem. Eram bebezinhos. Agora estão se casando. Pois é, como o tempo passa, né? O pior é que quanto mais o tempo passa, mais enruga a nossa pele. Quanto tempo falta? Quanto tempo falta pra quê? Para você parar com essas comparações infames. Unidades de tempo. A unidade de tempo padrão determinada para medir a duração dos acontecimentos é o segundo. O segundo corresponde a 1/60 de um minuto, que por sua vez corresponde a 1/60 de uma hora, que equivale a 1/24 de um dia, que é o tempo que a Terra leva, em média, para dar a volta ao redor de si mesma. Para nós que vimos frações nos volumes 1 e 2 desta coleção, nada mais simples do que efetuarmos a conta. 1 segundo é igual a 1/60 vezes 1/60 vezes 1/24. Isto equivale a 1/86.400 do dia. Para algumas medições, como velocidade de um carro de Fórmula 1, duração de um anúncio na TV e etc., o segundo tem sua utilidade. Mas para certos acontecimentos, como a duração de um filme, uma viagem de navio, a duração de uma aula, a duração das férias escolares, do mandato de um presidente, aqui então vamos precisar de unidades bem maiores de tempo, como o minuto, que é igual a 60 segundos. A hora é igual a 60 minutos. O dia equivale a 24 horas. O mês a 30 dias. E o ano a 365 dias. Existem outras medidas de tempo, como a semana, que equivale a 7 dias, a quinzena, que é igual a 15 dias, o bimestre equivale a 2 meses, o trimestre a 3 meses, o semestre a 6 meses. O lustro ou quinquênio equivale a 5 anos, a década a 10 anos e o século a 100 anos. Antes de terminarmos este volume, vamos ver uma pequena questão envolvendo unidades de medida. Resolva rápido. Se um tijolo pesa 1 kg mais meio tijolo, quanto pesa o tijolo? Enquanto você pensa, vamos fazer alguns exercícios. Se uma caixa d'água tem 2 metros cúbicos de capacidade, quantos litros cabem nesta caixa? Ora, se 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, então
2 metros cúbicos equivalem a 2.000 litros. Resposta: 2.000 litros. O show de um grupo de rock durou exatamente 3 horas e meia. Quantos minutos durou esse show? É simples. Se cada hora tem 60 minutos, 3 horas terão 3 vezes 60 minutos, que é igual a 180 minutos. E meia hora terá a metade de 60 minutos, ou seja, 30 minutos. Portanto, o show durou 180 minutos mais 30 minutos, o que é igual a 210 minutos. Vamos voltar ao nosso problema anterior. Se um tijolo pesa 1 kg mais meio tijolo, quanto pesa o tijolo? Vamos novamente construir uma balança bem rudimentar apenas para explicar o problema. Pegue uma ripa de mais ou menos 1 metro de comprimento. Marque sua metade. Apoie a ripa bem na marca de sua metade sobre algo mais alto. Coloque de um lado um tijolo. Coloque do outro o peso de 1 kg, um pacote de açúcar, por exemplo, e mais um pedaço de meio tijolo. Verifique que a balança está em equilíbrio. Do outro lado do tijolo inteiro, tire metade dele. Do outro lado, tire o meio tijolo. O que restou? De um lado, o pacote de açúcar de 1 kg e do outro, meio tijolo. A balança permanece em equilíbrio. Logo, o meio tijolo que ficou pesa 1 kg. Se meio tijolo pesa 1 kg, o tijolo inteiro tem 2 meios tijolos, ou seja, pesa 2 kg. Resposta: o tijolo inteiro pesa 2 kg.